Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série sobre vendas. Hoje eu tô recebendo aqui um cara que eu admiro pra caramba, que é, sem nenhum exagero, a realização de um sonho ter esse cara aqui hoje. Pô, que Ele é responsabilidade. um cara super influenciador no mercado, ele é um cara que está ajudando diversas empresas ao redor do Brasil e do mundo a vender mais e melhor. Ele é o Thiago Reis. Ele ajuda empresas e vendedores a aumentarem suas receitas, as suas vendas. Nos últimos 24 meses, seus clientes ganharam mais de 1,7 bilhão de reais em novos negócios. Ele também é fundador da Growth Machine, a empresa que ele criou. Ele vai contar um pouco essa história aqui pra gente. Ele foi eleito influenciador de vendas número 1 em 2019 pelo Vendas B2B. E ele foi eleito pelo Gustavo Caetano, um dos 10 nomes a serem seguidos no LinkedIn. Entendeu por que eu falei que é um sonho receber esse cara aqui? Por isso, se você não segue o Thiago, você é de vendas, você não sabe o que você está perdendo. Eu, se fosse você, já seguiria ele imediatamente. Dá um pause nesse vídeo, segue ele e volta aqui, porque ele vai falar um monte de coisa legal pra gente hoje. Alguns clientes que o Thiago vem ajudando a vender mais e melhor aí ao longo desse Brasilzão e desse mundo afora são Exact Sales, Pipe Drive, Grupo Estadão, DocSign, SAP, WeWork e assim por diante. Um montão de gente que ele vem ajudando a vender mais e melhor. Tiagão. Bom, agora você aumentou a expectativa, né? Isso é um problema. Agora entrega. Expectativas foram criadas. Bom, cara. Agora, sem exagero nenhum, cara, super obrigado por você ter vindo. Você veio do Rio para ajudar a gente aqui no nosso projeto. Pô, uma honra de verdade te receber aqui. Obrigado de coração. Conta pra gente um pouco quem é você, cara. Pô, cara, antes de mais nada, parabéns pelo projeto. Obrigado. Incrível a história que vocês estão construindo. Fiquei um pouco preocupado porque realmente você aumentou a introdução foi muito boa, então você aumentou a expectativa da audiência. Mas vamos embora. Eu trabalho há um pouco mais de 10 anos montando estruturas de vendas, né? E sempre olhando por essa perspectiva. Eu não acredito que marketing e vendas são duas coisas separadas. Para mim é uma única coisa, né? E um ponto que a gente sempre bate é que o desafio está na ponta da geração de demanda. Porque se você estiver na frente do cara que tem dinheiro, que tem um problema e que toma decisão, você não precisa ser um gênio para conseguir fechar a venda. Né? E agora, qual que é o nosso grande desafio? É chegar na frente dessa pessoa e saber né? Quem que a gente ajuda mais, quem que a gente entrega mais valor e, por consequência, onde que eu tenho mais lucro. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Cara, o Thiago, por definição, eu sou aquilo que o Lema chama de pobre desesperado para ficar rico. Saca? Que é o que o nosso amigo Baran né, chama de hustler. Né? Eu sou um cara de classe média baixa. Né? Fui criado pela minha mãe. Minha mãe, quando me teve, ela era casada, mas meu pai deixou a gente quando eu tinha 6 anos de idade. Então, não foi uma família convencional, com abundância, não. A gente sempre teve muita escassez, né? Mas só que desde muito novo eu sempre fui um cara muito curioso. Eu sempre queria entender como as coisas funcionavam, né? E gostava muito dessa visão de, cara, o que tem por trás aqui dessa engrenagem, né? Meu primeiro emprego foi como operador de telemarketing, numa operadora de telefonia, lembro até hoje. R$473 por mês, essa era a minha remuneração em 2003. Caramba, meu. E, cara, mas assim, e aí acho que até um ponto do que a gente tem que provocar, desde essa época eu sempre provocava muito que, cara, não é onde você tá que define onde você vai chegar, é a tua vontade, a tua determinação. Então eu mesmo como operador de telemarketing, tendo uma carga horária de 6 horas, eu nunca saía da empresa com menos de 10, porque depois de cumprir o meu horário eu ia ler intranet, eu ia entrar de penetra em treinamento, eu ia tentar entender como as outras áreas funcionavam. Rapidamente eu fui promovido para um outro setor, que era um setor de investigação à perda. Dentro desse setor, cara, por coincidência, uma das pessoas que trabalhava lá, o que esse setor fazia? Né? Ele pegava consumo telefônico suspeito. E quando eles identificavam consumo suspeito, o processo era ligar para a pessoa, confirmar os dados, se a pessoa confirmasse os dados, mantinha a linha, se não confirmasse, desligava. E aí, assim que eu cheguei nessa área, a pessoa que era responsável pelo processo no B2B, aí que eu fui para o mundo B2B, pegou uma linha com muita ligação no meio do Amazonas, ligou, atendeu alguém falando inglês, ele perguntou:
os dados da empresa, a pessoa não sabia confirmar, ele desligou. Em 5 minutos, os homens de preto tinham entrado dentro do setor, desesperados porque alguém tinha bloqueado a Coca-Cola. Né? E era um americano que tinha vindo dos Estados Unidos, não tinha nenhum dado. E eu falei, cara, tem uma oportunidade aí. Né? Você viu o problema, né? O menino quase foi demitido. Todo mundo morria. Fazendo o que mandaram ele fazer. Fazendo o processo que ele tinha mandado. Todo mundo... ninguém queria chegar perto daquilo. Eu falei, cara, eu quero entender o que é isso. Nessa hora eu já era vendedor, né? Eu negociei com a supervisora e falei, ó, eu vou desenhar um processo para resolver esse problema. Isso nunca mais acontecer, mas eu quero 2 horas extras. Né? Porque eu vou ficar 2 horas a mais estudando quais são os sistemas e como a empresa funciona. Cara, nessa época eu descobri que tinha um negócio chamado SAP, eu descobri que tinha um negócio chamado processo, chamado workflow. Descobri 8 ferramentas que a empresa contratava, e é outra coisa que a gente pode falar, que as empresas contratam as ferramentas e não usam. E não usam, né? Exatamente. E aí, dentro dessas ferramentas, eu consegui montar um processo que, da primeira vez que eu rodei o processo, eu peguei uma fraude de 4 milhões. Uau! E era uma fraude que a fraude era uma fraude que eles chamavam de subscrição. Né? O cara pegava documento falso, assinava, pagava uma conta, então o cara pagou uma conta de 7 Ativou, pau, tá certo. E aí depois pediu o dobro de linha, e aí ele vendia essas linhas e estourava, né, que era esse tipo de fraude. Nessa hora eu descobri que tinha um mercado chamado mercado B2B. Né, e 10 anos depois, na verdade 10 anos... 20 anos depois é que estou eu, né, ajudando a montar a máquina de venda. E se você for pensar, no final do dia, o que é um bom processo de prospecção de vendas? Investigação, analisar quem é o cliente, personalizar a tua abordagem. Então, aquilo que eu aprendi ali, que muita gente iria subestimar, falando, puta, cara, você é só um operador de telemarketing, por que você está querendo montar, estudar e tal? Não, aquilo que eu aprendi ali influencia até hoje o que eu faço. Quando eu botei esse processo para rodar, essa operadora me botou para viajar ao Brasil dando treinamento para as outras unidades, ensinando esse mesmo processo. Como usar. E virou o padrão da empresa. Que e legal, ali, pela primeira vez, eu montei um processo que foi utilizado. E acho que foi o pontapé inicial. Depois eu fui parar no mercado de tecnologia, né, trabalhando numa pequena empresa de SaaS. Dessa vez, né, já formado, com pós-graduação e tal. Eles me contrataram para ser o cara que ia organizar o departamento financeiro. Botar RP, botar plano de conta, toda essa coisa chata. Já veio de processo lá da Telecom, né? Agora eu ia ser testado na prática. Cara, quando eu 3 meses montando plano de conta, implantando RP e tal, quando eu botei tudo para funcionar e fui mostrar uma demonstração financeira para os fundadores, eu mostrei. Vocês têm mais custo do que receita. Na verdade, o que eles tinham era aquela história do serrote. Né? Tipo, tinha um cliente que respondia 80% do faturamento, aí ficava meses sem vender nada, fechava uma venda e ia lá em cima, aí ia consumindo essa venda, até que chegava um momento que ia para a reserva, e aí vendia de novo. E eu falei, cara, precisa montar processo, precisa fazer esse negócio funcionar. Pesquisando na internet, acabei caindo num site de uma empresa de Florianópolis que estava nascendo, chamado Resultados Digitais. Fui o 10º cliente da Resultados Digitais, só que na hora da negociação, de novo, vendedor, quem me vendeu foi um dos fundadores, o Guilherme Lopes. Eu falei, olha, eu contrato, eu vi que vocês não têm muita coisa no produto, mas eu contrato, mas eu quero ter 1 hora de mentoria contigo toda semana. Né? E ali, cara, eu comecei a entender o que era funil, o que era pipeline. Com essa informação, e a partir do Guilherme, eu conheci o Diego da Rock Content, que conheci o Theo da Exact Sales, e com esse arcabouço eu peguei uma empresa que faturava um pouquinho ali próximo de 1 milhão, sem nenhum tipo de investimento externo. A gente, em 3 anos, levou para 6 milhões de faturamento. Uau. Começou a vir fundo querendo investir, querendo comprar. Assim, cara, eu tenho muita coisa de olhar para o longo prazo, né? De querer ir mais longe e tal. E quando a empresa começou a prosperar, os sócios foram muito numa visão de querer ser melhor remunerado. E tudo bem. Né? No momento eu não tinha maturidade para entender isso, né? Que eu estava numa fase de escala e eles estavam numa fase buscando mais conforto. Eu me aborreci, acabei vendendo a minha participação e vim para São Paulo dessa vez para montar uma nova máquina de vendas, investido por um fundo de investimento. E aí foi aquela loucura de ter dinheiro, de ter equipe. Cara, foi um ciclo incrível, né, no mercado de RP, então um mercado muito maior do que o mercado que eu estava antes. Cara, criei uma visibilidade no meu nome, só que em 2017 teve um negócio que foi o impeachment da Dilma. Né? Essa era uma empresa que queimava muito caixa e tinha um fundo holandês ali quase entrando. Quando rolou o impeachment, o fundo falou, velho, o país está com uma estabilidade muito alta, tirar a grana. Não vou. Cara, eu não sei se foi assim, mas eu imagino que o CFO sentou com o CEO, pegou a planilha de custo, botou dizer em salário, eu devia estar entre os top 5 ali na curva ABC, abriram a porta e falaram, Thiago, estás promovido a empreendedor, né? Agora é a sua vez de tentar. Né? E o que acontecia? Como nessa empresa, quando eu montei a máquina de vendas,
parecia uma linha de produção. Eu tinha um time de growth, que estava fazendo tráfego, teste. Eu tinha um time de qualificação, né, que são os SDRs, BDRs, que qualificava essas oportunidades, e tinha um time de closer, que vendia. Parede, dashboard, número para tudo que era lado. Eu recebia de 5 a 6 pessoas querendo visitar a operação toda semana. Eu pensei, cara, acho que se eu vender ingresso para a galera entrar aqui já é maior, grana, já mais do que o meu salário. E quando eu fui demitido, né, voltei para o Rio, tinha que pagar as contas, eu comecei a Growth Machine. No primeiro momento, comecei produzindo conteúdo para o YouTube, gravando vídeo, ensinando, falando um pouco sobre máquina de vendas. E, cara, eu comecei a acompanhar algumas empresas e vender um workshop que era como se fosse meu topo de funil. Meu workshop rodava ali 30, 40 pessoas, dali saíam 4, 5 clientes, e assim eu fui escalando, né, a cada 60 dias um novo workshop, a cada 60 dias mais 4 clientes, até que chegou um momento que eu não tinha mais agenda, né, e aí começamos a construir time, e cá estamos nós. Já tem quantos anos isso, Thiago? Então, eu fiquei full time na Growth Machine no dia 28 de janeiro de 2018. Né? Então fizemos 5 anos. Só que o primeiro ano não era empresa, era o Thiago sozinho com um bando de freelance. Então, assim, o time começou a ser construído em 2019. 2020 eu considero que a gente virou empresa mesmo. E a escala começou a acontecer. Todo ano a gente dobrou de faturamento. Mas as porradas maiores foram 2020, 21, 22 e 23. Cara, que legal. História fantástica, parabéns. Obrigado, cara. Uma trajetória incrível. Começando a dissecar esse assunto de vendas, você começou a sua fala falando uma coisa que eu acredito muito, mas eu não vejo muito por aí, que é essa coisa do departamento de marketing versus o departamento de vendas no que diz respeito à geração de demanda. Né? A gente já falou um pouco sobre isso com a vinda do Denis, que foi o nosso primeiro episódio aqui na série de vendas. E já quero lembrar, para quem não assistiu o primeiro episódio, primeiro assista, mas eu quero lembrar, a gente está falando de departamento de marketing genérico, tá? Eu sei que dentro do marketing tem vários marketings, mas estamos falando genérico. Você já começou falando isso, né, cara? É uma coisa que precisa trabalhar junto, né? Precisa trabalhar ali olhando para o mesmo objetivo. Conta um pouco para a gente como é que você enxerga isso, o que você vê que dá certo em gerar negócios entre vendas e marketing. Assim, acho que o primeiro problema é um problema estratégico, né? E, cara, tem uma dicotomia muito grande. Principalmente quando a gente fala de médios negócios, né? Pequenos e médios negócios, existe uma necessidade, quando você tem limitação de recurso, de você usar isso a seu favor. Sim. Eu gosto muito da teoria da restrição. E ela fala, né, o teu gargalo é a tua oportunidade. Porque se você botar o gargalo para trabalhar para a tua operação, você vai ser muito mais eficiente. Agora, o que é o normal que a gente vê no P&L das empresas quando vai fazer um planejamento estratégico? Cara, qual que é a meta? 100 milhões. Quantos vendedores a gente tem? 50 vendedores. Beleza, cada um vende 2 milhões e tá, é isso aí. E tá batida a meta. Tá, mas de onde que vai vir esses 2 milhões? Quantas oportunidades ele precisa? Quantas reuniões ele tem que fazer? Normalmente tem o topo, né? Visão estratégica é essa aqui. Né? 100 milhões. E tem a operação. Tá, mas aí como é que eu encaixo essas duas coisas para uma coisa falar com a outra? E no meio, isso aqui se perde. Né? E aí, o que a gente vê é o cara ralando o ano inteiro e no final do ano, todo mundo correndo que nem maluco para conseguir chegar nesse resultado. Um estresse absurdo, perda de talento, perda de foco, venda mal feita, cliente cancelando porque foi prometido aquilo que não existe. Porque a venda foi forçada. Né? Então, assim, para mim, o primeiro desafio é esse desafio estratégico. O que a gente faz? Né? Eu costumo bater que para marketing e vendas funcionar existem apenas 4 pilares. Se você trabalhar esses 4 pilares, você nunca mais vai sofrer com falta de receita ou falta de meta. Primeiro pilar é a definição do posicionamento estratégico, que é o quê? Cara, mesmo você sendo a SAP, sendo a Oracle, aonde está o dinheiro e aonde está a oportunidade? Se eu tenho um mercado que está com uma retração de 15%, 20% e eu tenho um mercado que está bombando, né, fazendo 100%, por que eu vou dividir a mesma atenção e o mesmo esforço para esses dois mercados? Né? Segunda questão, sou pequeno e médio. Você pega a carteira da empresa e a gente sempre faz isso no início. Eu vou lá e vou fazer uma clusterização. Eu vou achar, eu sempre acho. Eu sempre acho. Eu vou achar um nicho que compra 2 vezes mais, com 3 vezes mais margem, 4 vezes com NPS mais alto, que tem ciclo de venda mais curto e taxa de conversão mais alta. Só que esse cara está perdido
no meio da base. E ele recebe a mesma atenção do mala sem alça, que chora desconto, que leva 6 meses para comprar e que no final você tem que passar por compras, pelo Papa, pela via sacra para finalmente ter o contrato assinado. E todo o seu valor assinado. Durante o ciclo de vendas vira commodity na negociação lá com compras. E aí ele pega o teu pior concorrente, que tem um serviço bosta, e usa ele como base para fazer o teu preço ser diminuído. Né? Só que por quê? O que acontece? Cognitivamente, quando a gente fala sobre nichar ou especializar, o teu cérebro ele não lida bem com a restrição ou com a diminuição. A tua mente entende que você está perdendo, quando na verdade você está reduzindo o custo de aquisição e aumentando a lucratividade e diminuindo necessidade de investimento em caixa. O mesmo time pode trazer 10 vezes mais resultado se ele focar nas contas certas. Então, o primeiro passo é esse, definição de estratégia. E aí, onde que acontece a bucha que o pau quebra entre marketing e vendas? Como esse cliente não está claro, marketing está focado em gerar lead e venda está focado em gerar venda. Como não existe um acordo de serviço, que a gente chama de SLA, entre essas duas pontas, marketing joga merda para dentro, venda devolve merda para marketing. Marketing fala, venda não está tratando bem os nossos leads. Marketing fala... Vendas fala, marketing só está gerando lead merda. Já viu isso alguma vez? Nunca, né? Em 100% dos lugares que eu já fui, cara. Então, essa falta de definição estratégica faz essa guerra. E aí, parece que existem duas empresas, uma competindo contra a outra. Né? A partir do momento que eu defino claramente, né? Clusterizei lá, cliente. Qual que é o segmento? Qual que é o tamanho? Qual que é, para quem vende tecnologia, qual que é o stack tecnológico que o cara tem que ter? Quem que é o decisor? Quais são as dores que esse cara tem? Além de marketing poder fazer campanhas muito mais eficientes, eu faço meu vendedor o dia inteiro falar com um cliente muito parecido. A cada vez que ele fala novamente com esse cliente muito parecido, ele se torna um pouco mais eficiente. E aí, no final do dia, aquele cara que não trazia resultado e que marketing reclamava, passa a ser um puta fechador de conta. Definir quem é o cliente, eu vou para o próximo passo, que é definir canal. Como que eu vou chegar? Existem 3 formas de você aumentar faturamento. Aumentando a quantidade de pessoas que entram na tua lojinha, aumentando a tua taxa de conversão ou aumentando o teu ticket médio. Vou estar nessas 3. Canal de aquisição tem a ver com aumentar a tua exposição. Então, eu vou aumentar a quantidade de pessoas que entram na tua lojinha. Só que, o que as pessoas fazem? Eu vou para o Facebook, eu vou para o Instagram, eu vou para o LinkedIn, eu vou para o Google, ou eu vou para o Outbound. Qual é o melhor canal para acessar o segmento que você falou? Porque tem cara que está em feira. E talvez se você participar de 2 feiras, você já falou com o teu mercado inteiro. Tem cara que está só no LinkedIn. Então, assim, se eu não sei para onde eu vou, não adianta eu definir qual que é a roupa que eu vou usar. Definir canal de aquisição, agora eu preciso sistematização de vendas. O que é sistematizar vendas? É tecnologia? Não. É criar processo. É criar qual que é o padrão de diagnóstico, qual que é o padrão de abordagem, quais são as principais objeções, quais são os templates, qual que é o template de diagnóstico, template de boas-vindas, template de Champions Letter, template de proposta. Fechei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que o meu vendedor não precise pensar. Tiago, mas o cara vai emburrecer. Não vai emburrecer. Ele vai investir o tempo dele para coisas mais nobres. Para fazer as coisas nobres, para personalizar, para estudar a indústria, para falar melhor. Sistematizei, agora chegou o momento de eu botar tecnologia. Tudo aquilo que é braçal, né? Para que eu vou pegar o meu vendedor, fazer ele pegar um doc, pegar o doc, copiar no e-mail, e aí tem lá o campo, primeiro nome, empresa, número de funcionários, e fazer ele ir na mão substituindo, para dar a cagada dele dar um send antes do tempo e chegar lá no cliente first name, ou então chegar a proposta falando olá, SAP, né? E você mandou para Oracle. Né? Então, assim, se isso aqui é template, eu posso usar a tecnologia para substituir essas variáveis automaticamente. O e-mail que ele levaria 15 minutos para fazer, ele vai mandar em 2 segundos. O que eu fiz? Alavanquei a capacidade de resposta desse vendedor. O vendedor que conseguia trazer 4, 5 contas, agora ele pode trazer 10. O vendedor que tinha que dar desconto para fechar uma conta e diminuir margem, agora ele está falando com um cara que tem uma dor extremamente aguda e percebe que a solução, em vez de ele ter apresentado tudo, ele mostrou apenas aquela funcionalidade que ele precisa, porque ele já sabe qual que é a dor, qual que é o nicho, qual que é a necessidade. Então, assim, qual que é a diferença entre esses 2 mundos? É que aqui você tem um senso de lógica e direção, onde as 2 áreas estão olhando para o mesmo lugar. E aí você acabou com a guerra, porque elas estão juntas. Acabou com o cabo de guerra entre as 2 áreas, né? De joga a responsabilidade para cá, joga para lá, é você que não atende meu lead, é você que não sabe vender, porque é o que você hoje. Exatamente. Né? E aí você vai para, por exemplo, mídia paga e as mídias digitais. Marketing faz um investimento no Instagram, bota lá lead. Gera um lead porcaria.
joga dentro da automação e fala que esse lead é bom e joga para time de vendas. Como esse feedback não retorna, o que o Facebook entende? Porra, essa bosta aqui que eu mandei é boa, vou mandar mais. Vou mandar mais. E aí, tome mais bosta. Escala a porcaria. E aí, quanto mais escala, mais ineficiente se torna o sistema. E aí a galera vai pra guerra. E mais grana tá indo pro ralo, né? Porque tá pagando por um lead que não funcionou. Exatamente. E o ponto que eu tenho falado muito ultimamente, né? Cara, o que eu fiz numa unidade de negócio nossa? A gente criou uma unidade nova, que é uma unidade de treinamento presencial e tal, que era uma coisa que eu tinha antes da pandemia, e depois da pandemia a gente não fez mais. E aí, time novo e tal. E os caras tendo muita dificuldade em se posicionar né? Porque assim, o ponto que eu mais bato é, velho, existe uma coisa chamada tirador de pedido e existe uma coisa chamada vendedor. Vendedor. Né? Tirador de pedido é o cara que apresenta. Esse cara, impreterivelmente, vai ficar desempregado. Porque hoje em dia, com bot, com landing page, com inteligência artificial... Vai ser muito mais barato ter essas ferramentas. Eu não preciso desse cara. Não preciso desse cara. E aí, o que eu fiz com o meu time? Né? Todas as nossas reuniões são gravadas. Então, e eu tenho o hábito de, cara, a conversão não está boa, né? Qual que é o natural do gestor? O resultado não está onde eu quero. O que eu faço? Eu brigo com o resultado. Né? Eu viro pro vendedor, cadê venda? Cadê venda? O vendedor não sabe por que ele está vendendo. Ele sabe que o resultado dele não está bom, mas ele não sabe por que ele está vendendo. O que eu faço? Vamos lá. Isso aqui é um sintoma. Eu tenho que ir agora na raiz descobrir o que está gerando esse sintoma. Reuniões, assisto todas as reuniões. Pego dados de conversão, origem. Pego LinkedIn dos caras, vou ver, está crescendo, está diminuindo e tal. Analisei e percebi que eles estavam gerando pouco valor e se posicionando pouco como autoridade. O que eu fiz? Peguei um doc, fui lá. Passo 1, visita o site, analisa a tecnologia. Passo 2, LinkedIn, contratação, vagas abertas. Passo 3, vai no chat GPT, joga nome da indústria, nome da pessoa, nome do cliente, segmento, pede principais clientes, principais desafios e obstáculos que está enfrentando atualmente. Aí, cara, faz um resumo. E o resumo, às vezes a gente acha que é bobo, né? Puta, vai gastar tempo. Não. O resumo, ele consolida a informação. Exatamente. E aí ele não precisa voltar. Porque eu percebi que depois que eu fiz isso, os caras iam ler no lado o doc que eles tinham criado. Quando ele resume, ele consegue resgatar aquilo que ele criou. Os caras saíram de uma conversão aqui de 9% para uma conversão de 23%. Só que tá ruim ainda. Eu quero levar essa... Dá para ser melhor ainda. A gente tem BU que tem 44% de conversão. Caramba, cara. Então, assim, eu quero subir mais esse número. Só que, qual que é a pagada que a gente tem que pensar? Tecnologia virou commodity. Cada vez as coisas estão mais parecidas. Tem um estudo que mostra, principalmente para quem está no mercado de tecnologia, quando você faz uma demonstração do teu produto para o cliente, uma semana depois, eles fizeram uma comparação e pediram para que esses clientes que assistiram a demonstração definissem de qual solução era cada tela. Eles não conseguiram. Porque é tudo muito parecido. Eles não conseguiam mais diferenciar. Agora, onde que eu consigo diferenciar? Quando eu tenho emoção e quando eu tenho valor agregado. Que é o quê? Porque quando eu faço uma pergunta e vou na tua dor e falo assim, cara, como é que tá no bater meta? Aí você vai vir aqui, puta, cara, tá fogo, velho, pressão do meu chefe, pressão do time, cara, o conselho tá em cima de mim. O que eu fiz? Trouxe uma emoção, cara. A tua memória, ela é 100% emocional. Aí você tem um momento para criar uma empatia, para falar, cara, eu vou te ajudar, né? É isso aí. E aí você vai você se encaixa num outro lugar dentro da cabeça do teu cliente. Agora, o que acontece, né? E essa é a principal provocação que eu boto para os vendedores. Cara, o mundo tá cheio de nota 6. Pensa aí, o último lugar que você entrou, ou a última empresa que você interagiu, você teve um atendimento profissional ou teve um atendimento amador? Foi profissional ou foi amador? Amador, cara. A gente está num mundo cercado por amadores. E eu, como eu trabalho com vendas e sou oriundo do mercado de experiência do cliente, eu tenho o hábito de testar as marcas o tempo todo. Eu também. Né? Você também faz isso? Não, eu tenho um acordo, cara. Eu preciso de algo. Se o atendimento for ruim, eu não compro. Cara, eu fiquei 3 meses para comprar a TV da minha sala. Eu dou feedback para as empresas. Eu escrevo, eu falo, olha, eu fiz isso, foi assim, foi assado, blá, 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 blá. A maior parte das empresas, esmagadora maioria, nunca respondeu, nem nada. Mas eu também escrevo quando tá bom. E é muito raro eu escrever quando tá bom. É muito raro eu ter a oportunidade de escrever que tá bom. Né? Outro dia... Você tem essa estatística melhor do que ninguém, olha né? Olha só, cara. Eu entrei ontem numa loja de coisas de madeira e tinham
eu já entrei, eu já me senti assim nos anos 80, porque tinham... era um galpãozão, né? E tinham mesas com os vendedores, né? Então tinha o vendedor 1, vendedor 2, vendedor 2. Loja de imóveis é bem isso, né? Aí, beleza. Aí tinham assim nas paredes os componentes de madeira, os parafusos, as dobradiças, blá, blá, blá. Aí eu... Puta, o que será que eu tenho que comprar, né? É esse parafuso? É esse? Tipo assim, os caras lá, literalmente, cagando no pra WhatsApp. você. Eu olhei, falei, pô, 8 da manhã. Desculpem, 8 da manhã, não tinha ninguém na loja, só eu. Não, e a primeira coisa que ele faz é numa avaliação, e nós somos preconceituosos, é olhar como você tá vestindo. Exatamente. Aí viu assim, puta, esse cara aí não vai comprar nada. Não, aí o cara lá no WhatsApp, plip, 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 né? E eu aqui, tipo, puta, olhando, né? Pô, tô precisando de ajuda e tal. Beleza, aí resolvi pegar uma pessoa que estava lá sentado na mesa, né, de vendas ali, aí tem o nome da pessoa na frente da mesa e tal. Aí sentei. Cara, demorou uns 10, 15 segundos para olhar para mim. Eu sentado na frente... 15 ela estava ao celular, não sei o que ela estava fazendo, mas ela demorou uns 10, 15 segundos, eu comecei a ficar constrangido. Quase que eu falei, tô aqui, né? E aí, a má vontade de atender. Cara... Eu sou um cliente que entrei na loja, sabe Deus o que o marketing fez para eu lembrar desta marca, para entrar nesta loja. Quanto foi gasto? Quanto foi gasto para me impactar? Eu entrei na loja, tá cheio de vendedores, sem fazer nada, e quando você sente, escolhi uma vendedora aleatoriamente, sentei na frente da pessoa, a pessoa no celular, e aquela sensação de tipo, eu estou fazendo um favor de te atender. Né? Foi assim que eu me senti. Então, qual foi a minha sensação? Eu comprei o absolutamente necessário, porque também não queria sair daquela loja para ir para outra, e eu vou no concorrente da próxima vez. Né? Provavelmente vai acontecer parecido. Cara, eu tenho uma característica que é o seguinte, eu entro, se o cara me atender bem, eu compro, talvez eu nem precise, mas eu compro para reconhecer o trabalho do cara. Agora a mesma coisa, o oposto. Cara, eu me mudei para uma casa e eu precisava de uma TV nova para a sala, né? Que a TV que eu tinha, eu botei no quarto e fiquei sem TV na sala. Cara, você não tem noção da via sacra que eu percorri. Eu entrava, primeiro que o vendedor de eletrônico, ele tem uma característica que ele gosta de citar um termo técnico e ele te olha levantando o queixo com um ar de arrogância. É o chupa, né? Tipo, tu não sabe do que eu tô falando. E pra ele, aquilo ali é o ápice. Né? Não, então, essa TV aqui, ela tem 9.700 QLEDs. Aí ele faz assim, tipo, pra ver a tua cara de idiota não tendo noção do que é a porra do QLED, né? E achando que a característica vai fazer eu comprar. E muito pelo contrário. Puta, até hoje eu vi sem QLED, cara. Por que eu vou gastar mais dinheiro com QLED? O que isso me traz de vantagem? Né? E aí, cara, qual que é o ponto? Se você pegar a estatística, eu sei esse número, se não me engano, eu acho que ele é de 2020 ou 2021. Existem 2.570 e poucos bilionários no mundo. Se você colocar percentualmente, é uma lógica que não é Pareto, é pior que Pareto. É tipo 1% das pessoas do mundo tem 60% de todo o dinheiro e as 99% das pessoas ficam com os outros 40%. Qual que é o principal ponto que eu falo para os meus vendedores? Né? E o que aconteceu comigo? Eu tinha um gestor de vendas que pediu demissão de uma outra unidade de negócio que estava começando. E eu falei, quer saber? Mesmo como CEO, eu falei, vou tocar essa operação. Por que eu gosto de tocar? Porque vem uma porrada de insight, eu gosto do desafio de ir lá montar processo, eu vou produzir conteúdo muito mais sobre o front do que sobre a teoria, então eu gosto sempre de estar envolvido. E lá fui eu montar. E a primeira coisa que eu falei para os meus vendedores foi, eu não vou te ensinar vendas. Aí os caras me olharam assim, tipo... Porra, como assim, meu? O que você faz, né? Vendas. Você que está ouvindo esse podcast, vendas. Se você gastar 2 semanas estudando de 1 a 2 horas por dia, vai acabar o assunto vendas. Eu tô te falando, você pode ouvir podcast, você pode pegar YouTube, você pode ler livro. Em 2 semanas você vai se tornar top 100 especialistas do mundo em vendas. Porque é o quê, cara? Faça pergunta, seja consultivo, crie rapport, sei lá o quê. Entenda o funil de vendas. Entenda o funil, faça follow-up, entenda as oportunidades. Ponto. É aí. Né? Agora, qual que é o desafio desse terrorista? Porque esse cara que não é nem um tirador de pedido, ele é um terrorista. Esse é um cara que fecha negócios. Né?
Qual que é o problema? Mentalidade. E o que é a tua mentalidade? A maneira como você percebe o mundo. Né? Tem um livro, cara, que eu tô apaixonado por ele, que é O Animal Social. E ele explica, ele vai explicando desde o nascimento da criança até a fase adulta, todo o processo biológico de desenvolvimento. E você tem uma característica dentro da tua estrutura neural, né, que é o que eles chamam lá de neuroplasticidade, que os elementos que são mais importantes para você, você fixa esses elementos. Então, quando a criança está aprendendo o que é cachorro, ela fica cachorro, e ela fica vendo cachorro em tudo que é lugar, porque você está meio que fixando isso. Aquilo. Só que o teu cérebro, ele funciona com rotas elétricas. Então, o neurônio, quando ele fixa um novo conhecimento, ele vai fixando e um impulso elétrico faz com que esse conhecimento seja fixado. Por isso que é importante, quando você lê alguma coisa, no dia seguinte você relê o resumo, porque você dá uma carga elétrica de novo e você fixa essa rota. A tua percepção do mundo, ela é diretamente proporcional aos elementos que você fixou. Tanto é que você pode ver que tem pessoas que estão sempre reclamando, independente de onde estejam, e tem pessoas que estão na maior merda do mundo. Então vamos que vamos. E estão felizes, estão rindo, estão de boa. Qual que é o problema desse vendedor? Esse cara, ele não está prestando atenção no que é importante. Ele está com uma mentalidade onde ele está olhando para a escassez. Então você entrou na loja, ele já criou uma história mental do esse cara não tem dinheiro, não vai comprar e vai fazer eu perder tempo. E aí o que acontece? Ele não dá atenção. Aí como é que funciona o pensamento, o modelo mental? Crença, ação, resultado, análise do resultado e fixação da crença. Aí você chega lá, né? Puta, esse cara não tem dinheiro, não vai comprar porra nenhuma. Não vou dar atenção pra ele, continua aqui no WhatsApp ou vendo aqui a piada do grupo, né? Aí você chega, que você iria comprar 2 vezes mais, e você fala, puta, eu vou comprar o mínimo necessário. O mínimo. Aí o que ele vem? Sabia que ele não ia comprar, porque ele não tinha dinheiro. Fixa o pensamento, próxima pessoa que entrar, ele vai se comportar exatamente da mesma forma. Agora, como é que eu quebro esse ciclo? Primeiro, velho, você tem que mudar o teu modelo mental. Você tem que olhar pro resultado que você quer. Cara, o que eu fiz ano passado? Tava no meio de um lançamento, a gente lança treinamentos. E quando eu comecei a fazer uma sequência de lives no Instagram. Né? E quando eu comecei, eu tava com 300 pessoas ao vivo na minha live. Né? Aí foi indo durante a semana. Domingo, cara, acordar domingo, 8 horas da manhã pra fazer a live. A minha mulher já me olha e fala assim, porra, não acredito. Pô, você trabalha todo dia, acorda cedo, domingo, meu. Aí eu entrei na live. 40 pessoas online. Aí eu lá dando conteúdo. Cara, e eu sou um cara muito técnico. Né? Eu tenho trabalhado para ser mais simples, para o que a gente estava falando antes de começar a gravar. O que chama a atenção das pessoas é quebra de padrão e motivação. Ponto. Aí eu parei e falei, já estou aqui há 30 minutos ensinando vocês e eu sei que vocês não aplicam o que eu falo. Eu quero que você me diga o seguinte, o que é difícil fazer? O que é mais difícil para você fazer agora? Os 40 que estão aqui agora. Comenta aí. Aí o pessoal botou, férias. Qual que é o lugar que você mais gostaria de tirar férias e que você considera difícil ou impossível de tirar férias? O pessoal colocou Maldivas. Aí eu bati na mesa e falei, vou prospectar e vender 60 mil reais nos próximos 10 dias e vocês vão ver eu indo para Maldivas. Assim que eu acabei a live, eu falo que a Sabrina, minha esposa, ela é meu coach. Ela assistiu a live, ela entrou e falou assim, você não vai mexer no dinheiro do banco, você não vai usar cartão de crédito. Você se vira. Se você assumiu esse compromisso que você vai gastar 60 mil reais de passagem, você vai fazer. Meu time de marketing estava lá no Slack. Quem escreveu o roteiro dessa live do Thiago? Que eu não vi Maldivas em nenhum lugar. Cara, com essas 2 informações eu pensei assim, puta, eu vou voltar online, eu vou dizer que deu um surto psicótico, que não tem Maldivas e tal. Mas eu comecei a pensar, velho, eu sei prospectar. Eu sei automatizar boa parte das atividades. Eu sei fazer copy. Por quem disse que eu não consigo? Vamos lá, vamos fazer. Vambora. Aí, cara, fui lá, fiz um filtro bobo no Sales Navigator lá, peguei RH, eu vendi palestra. Eu nunca tinha vendido palestra na vida. Fiz um filtro lá, peguei empresas com mais de 100 vendedores, que cresceram mais de 40%, líder, diretor e coordenador de RH, automatizei uma mensagem que era, fala fulano, tudo bom? Me conta uma coisa, vocês fazem conversão de vendas? Se sim, quem é a pessoa responsável? Mandei para, cara, 900, tive 80 respostas que viraram 36 qualificadas, que foram 10 reuniões. Primeiro dia, fechei a primeira. 5º dia, fechei a segunda. 10º dia, fechei a terceira. Só que quando eu fechei a terceira, a assessoria que eu botei para fazer a ponta jurídica lá de contrato e fechar a ponta burocrática, falou, Thiago, a primeira que você fechou não era uma, eram 2. Chupa. Fechei as 4. E aí, o que eu aprendi? Cara, o que eu aprendi? Aprendi 2 coisas. Primeiro, né? Cara, isso é biologia.
O Val Harari fala muito que o teu cérebro corresponde a 2% da tua massa corporal, só que mesmo assim consome 25% da sua energia, mesmo enquanto você está dormindo. Então qual que é o jogo? Você tem aqui uma máquina muito poderosa, mas que é biologicamente desenvolvida para economizar energia. Você é muito mais adaptado a ficar dias caminhando atrás de comida do que viver na cidade trocando seu tempo por dinheiro. Por conta disso, toda vez que o seu cérebro se depara com alguma mensagem que você vai precisar se esforçar, vai precisar fazer diferente, vai precisar fazer algo que gera desconforto, ele foge. Só que, lá na base do teu cérebro, tem, segundo a teoria de MacLean, tem um sistema que ele chama de cérebro reptiliano, que tem 3 programações essenciais. Sobreviver, reproduzir, procriar e aumentar poder. Quando eu assumi um compromisso público de que eu iria prospectar e vender 60 mil reais para tirar férias em Maldivas, eu me coloquei numa posição de risco. Eu vendo máquina de vendas. Eu sou um influenciador de vendas. A sua reputação estava minimamente arriscada ali. Ao final de 10 dias, se não tem Maldivas... E assim, detalhe, eu falei, eu não vou para Maldivas daqui a 6 meses, podendo comprar a passagem baratinha, não. Eu ia em 30 dias. Eu estava em fevereiro, eu fui em março. Que era o mês mais curto. Então, assim, paguei uma fortuna em passagem aérea. E não importava, eu não queria os 60 mil. Eu queria provar para a galera que se você executar e se você tiver a mentalidade certa, você conquista qualquer resultado. Só que como eu fui para uma posição que eu não tinha para onde recuar, eu executei num outro nível. E realmente, cara, teve dia que eu não dormi. Eu acordei de manhã preocupado. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, o que eu vou fazer? Só que o que acontece, Rodrigão? A vida não tem graça sem frio na barriga, velho. É isso aí, cara. E toda vez que você vai para uma posição de desconforto, você vai sair maior do que você entrou. Né? E agora o que acontece? A maior parte das pessoas, nós somos treinados dentro da escola a tirar 6. O que você precisa para passar de ano? 6. 6 é o quê? Média. Se você é um cara que faz que nem esse atendente, se esforça pouco, estuda pouco, lê pouco, conta no relógio, espera dar 18 horas para acabar o expediente para poder ir assistir Big Brother, irmão, você é uma nota 6. E o que acontece? A média se chama medíocre. Então você é uma pessoa medíocre. E tá 80% das pessoas que vão passar pela nossa vida vão ser pessoas que vão ter vidas medíocres, férias medíocres, famílias medíocres, relacionamentos medíocres e resultados medíocres. Agora, muita gente acha que mediocridade é um estado. Mediocridade não é um estado. Mediocridade é um contentamento com o estado. Esse vendedor bunda mole que não sabe trabalhar, ele é medíocre? Não. Se ele se contenta com o resultado que ele está tendo, ele é medíocre. Ele é medíocre. Você está vendendo pouco, significa que você é medíocre? Não. Se você se contenta em vender pouco, você é medíocre. Você está estudando pouco e com isso o teu conhecimento não está ampliando. É ser medíocre? Não. Se você se contenta em ser um nota 6, você é medíocre. Mediocridade não é um estado, é um contentamento com o estado. E ponto. A única coisa que você precisa é deixar a ficha cair e entender que se você aumentar o nível de execução, a tua história muda. Você trouxe esse ponto da crença, né? Que junta com às vezes, a necessidade. E isso é realmente muito poderoso. A hora que você cria na sua cabeça, como você fez com a história da Maldivas, né? Que você cria na tua cabeça, cara, eu preciso fazer... Né? Eu tenho que enxergar de uma forma diferente, eu tenho que sair de uma situação diferente. Eu acho que isso já eu não sei quantos por cento, mas muitos por cento do caminho andado da solução do problema. Né? Eu, cara, tenho 30 e poucos anos de carreira e desde muito jovem liderando equipes de vendas. E você falando da mediocridade, né? Hoje me deu esse clique. Né? Eu acho que mais de 80% das pessoas, elas se contentam realmente com isso. Né? Não estão ali como você fez lá na Telecom, de falar, cara, daqui, deixa eu resolver, deixa eu... Né? Ou, puta, como é que eu melhoro? O que eu faço para fazer diferente, para trazer um resultado diferente? Eu acho que esse é um grande ponto que você está trazendo e que vários executivos que já passaram aqui em Experiências Extraordinárias falaram isso. Né? De você realmente... Cara, pensar fora da caixa, de você realmente buscar as coisas. Né? A gente teve o Douglas Montalvão, que é um dos episódios de vendas, ele parecido com você também. Né? Ele trabalhava numa empresa, estagiário, né? E, porra, ele queria crescer e tal, aí ele viu um determinado problema, não vou dar spoiler aqui, ele viu um determinado problema, eu quero ir lá, quero resolver esse problema. E aí foi crescendo dentro da empresa. Né? Então, acho que esse é uma dica fantástica. Tiagão, eu queria falar um pouco sobre inteligência artificial, vendas.
como usar essas ferramentas, o que você está vendo, né, de inovação para ajudar o vendedor, além de, que você já falou, que muito vendedor medíocre vai ser substituído por um conjunto de aplicações. Então, toma cuidado se você é um vendedor medíocre, tirador de pedido, pode ser que em breve algumas aplicações substituam o seu trabalho. Mas como é que o vendedor pode usar a inteligência artificial a seu favor? Você deu o exemplo do chat GPT, de pesquisar e tal. Conta um pouco, né? Dá uma pincelada aí, o que você tem visto. Cara, muito legal. Ótima pergunta. Você sabe que quando eu trabalhava na indústria RP, né, parte do meu planejamento foi, primeiro eu vou mapear todos os concorrentes. Né? Não para entender produto, porque eu sei que no final o produto é muito parecido, mas para pegar processo. Cara, eu me lembro que uma das empresas que eu fui, velho, o vendedor, ele ficou 1 hora fazendo demonstração, só que sozinho, em nenhum momento ele voltou. Cara, se a ligação tivesse caído e não tivesse ninguém do outro lado, ele continuaria 1 hora mostrando tela do software e tal. Então, assim, como é amador esse mundo. E outra coisa que a gente tem que ter atenção é, né, entra lixo, sai lixo. Sim. Tem gente que confunde CRM, né, software de gestão de vendas com software de gestão de pedido. Né? Qual que é o teu ciclo de venda? Você vai lá extrair 1 dia. Por quê? Porque o vendedor só imputa no dia que ele fecha. Né? E o histórico. Ele fala, não, deixa eu deixar aqui escondido. Ainda né? tem isso. Eu não quero sofrer pressão, né? Vou deixar aqui. É uma anta, desculpa, mas é uma anta porque botar informação poderia ajudá-lo. Então, assim, o que está acontecendo nesse momento? E por que é tão disruptivo? Né? Existe lá a lei de Moore, né? Que a capacidade de processamento a cada 6 meses cai em 50% e o custo do processamento, na verdade, dobra a cada 6 meses e o custo cai em 50%. Isso era até inteligência artificial, né? Porque hoje as pessoas estão usando inteligência artificial para programar inteligência artificial. Né? Então, o nível de evolução de um deploy, né, de um chat GPT da versão 1 para o 2, cara, 1, 2 e 3 ainda até a porta, né, ainda até a parede que a galera não está vendo. Então, esse ciclo de evolução, ele tá assustador. Né? Tudo aquilo que é troca de informação e que são dados transacionais, eu não preciso mais de ser humano. Então, por exemplo, a gente vai ver, cara, call center vai ser um negócio que para mim vai ter 2, 3 anos, a não ser que seja aquele call center muito especializado, de alta personalização, isso, exatamente. E tal, com muita experiência. Ou um problema muito específico, vai filtrar na inteligência artificial. Cara, 90% dos atendimentos vai ser bot. Concordo com você 100%. Vai ser bot. 100%. Em relação à operação, tá? Existem empresas que estão na idade das trevas, que não têm dados confiáveis, que não têm campos, que não têm processo. As pessoas vão lá, contratam, pegam um CRM. Hoje em dia você, né, tem CRM gratuito. Né? Eu sou, por exemplo, o embaixador da Zorro, sou responsável pela área de growth da Zorro, que é uma empresa de tecnologia indiana, global e presença em mais de 160 países. Tem lá, se quiser, o Zorro Begin. Free. Você tem opção. Então, você como usar. Não tem mais a falar, não tenho dinheiro para ter um CRM. Não, isso é mentira. Né? Só que não é apenas você assinar. Se você não tiver um processo, definir quais são as etapas, quais são os dados, o que você qualifica, você não vai ter capacidade de gerenciar isso. Cara, o que eu fiz? Né? Eu peguei o chat GPT, falei, meu ticket médio caiu em 15%, minha taxa de conversão recuou 6% e meu ciclo de venda está 2 vezes alongado. Lista as ações para eu resolver isso. Análise de ligação, treinamento baseado nas principais objeções, matriz de contorno de objeção, treinamento de negociação e criação de benefício com o objetivo de encurtar ciclo de venda. Só que eu fiz isso na unha. Via API, o que eu consigo fazer? Eu boto o chat GPT para ler a minha base de dados. Ele mesmo já vai fazer. Na verdade, ele vai achar correlação, né, e variações que eu não estou vendo. Né? Aí ele vai mostrar, puta, cara, olha só, o vendedor Y tá levando 4 dias para atualizar, provavelmente você está trabalhando com uma informação desatualizada. Então ele vai começar a achar padrão e correlação em coisas que eu e você não conseguimos ver. Cara, a gente está falando de índios Tupi-Guarani encontrado pelos portugueses lutando com os SEALs, né? Com drone, inteligência artificial, cara, voando sozinho. Não, é impressionante. O cara vai estar assim mirando a flecha e cai morto, né? Antes de esticar o braço, entendeu? Então assim, vai existir uma covardia muito grande nessa ponta. Outra ponta é a lógica de enablement, né? Porque hoje, quando a gente fala de educação, principalmente por conta do modelo industrial, o que é? Eu te ensino tudo
para caso um dia você precise. Uhum. Né? O que você lembra de química, Não. de biologia? O problema é... Quantos anos você ficou nesta merda? Né? O que a gente vai ver que a educação vai acontecer? E aí, só fazendo um parênteses, o difícil é convencer as crianças, né? A estudar, né? Tem que estudar. Mas, pai, pra que eu vou usar? Então, mas tem que estudar. Mas eu concordo, cara. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou conseguir plugar, e hoje já tem soluções como a Gong. Por exemplo, a Gong I/O faz isso. Você pluga em cima do teu CRM ou do teu enablement. Ela vai pegar emoção, vai pegar objeção, vai pegar conversão e vai voltar com um plano de desenvolvimento desenvolvido por inteligência artificial. Onde você vai ter touch point para corrigir aonde que o teu vendedor tá errando. Eu sou parte do conselho de uma empresa de tecnologia chamada Reach, que é mais simples, sem dúvida nenhuma, do que o Gong, mas ela marca dúvida técnica, objeção de preço. E ela te dá um timeline da ligação ou da video call e vai marcando os pontos que eu posso ir. Hoje, por exemplo, eu falei que assisto às reuniões. Eu não preciso assistir a reunião inteira. Eu sei os pontos onde a emoção variou, eu sei os pontos onde teve objeção, eu sei os pontos onde o vendedor rateou. E o que acontece? Eu consigo pegar agora esse cara e corrigir apenas isso. Eu não vou botar ele num treinamento de spin selling completo. Não, cara, ele está com dificuldade, pergunta de solução. Não, então vamos afiar o machado dele aí. Só fazer um parênteses, não vamos esquecer de onde a gente está. Você grava as reuniões do teu pessoal que está fazendo as prospecções. Todas, tanto ligação quanto vídeo então call. Então você grava para depois você poder assistir, para depois você saber onde que a galera pode melhorar. Tem mais de uma função, né? Tem também a função de qualidade, para ver se a venda foi feita corretamente e ver se tem algum desalinhamento entre a promessa que o vendedor fez e a expectativa do cliente. Eu vou resgatar isso só quando for necessário. Na hora que você falou, eu pensei nisso e esqueci de te perguntar. Legal. É uma bela dica, cara. É uma bela dica. Cara, tudo nosso é gravado e tal, e puta, é fundamental. E aqui, então, eu já te falei de duas aplicações. Aplicação 1, analisar dados e achar correlação e oportunidades já com plano de ação de otimização. Né? Na verdade, falamos de 3. Primeiro, substituir todo tipo de atendimento que tem a ver com troca de informação por um bot, que vai ser mais rápido, que não tem custo e que vai ser ilimitado. Por exemplo, o que acontece na minha operação? 70% dos meus leads caem de segunda-feira, de 8 ao meio-dia. Então, velho, eu precisaria escalar o meu time de pré-venda, né? Só nesse dia e demitir os caras o restante da semana. O que eu faço? Bot, qualificação, e já direciono apenas oportunidades qualificadas para o time. Né? Então aqui eu vou ter tanto um ganho de eficiência, quanto de redução de custo, quanto de melhoria de experiência do cliente. Sim. Porque ele vai... Rapidinho ele tem a resposta que ele quer. Segundo, essas análises, né? Porque, cara, tipo, a capacidade de achar essas correlações, né? Que é um modelo específico estatístico que acha ligação entre evento e causa, né? Que não necessariamente são óbvias ou são diretamente relacionadas. Terceiro, essa ponta de capacitação e evolução. Então você vai poder treinar o cara em diversos pontos. Cara, e por último, assim, em marketing, cara, a gente está fazendo uns negócios assim bizarros, velho. Por exemplo, né, uma coisa boba, você vai fazer uma landing page de um evento. Eu gosto muito de fazer copy e tal, então vira e mexe eu tô lá metendo o BDL em marketing. Cara, o que eu fiz? Eu peguei fiz uma pesquisa com 400 clientes. Perguntei qual que é a sua dor, o que você mais gostaria de ter de resultado, e se você pudesse tomar um café com o Thiago, o que você perguntaria para ele? ChatGPT, joguei, peguei essa coluna, 400 respostas, organiza top 5 problemas que mais se repetem, aglutina problemas que são semelhantes e resume quais são as principais dores listadas acima. 5. Peguei resultado que gostaria. Lista os principais resultados, top 5, não ignora nenhum item que esteja isolado e traz por ordem de relevância. Trouxe. Quanto tempo eu levar para fazer? 400 linhas. Aí botei, se você pudesse fazer uma pergunta para o Thiago, quais são as principais perguntas por ordem de prioridade e importância, fazendo correlação com as duas respostas anteriores. Aí vem a magia. Escreva uma promessa de vendas com uma headline para uma página de um evento onde resolve esse problema. Pum. Em 3 segundos. Um negócio que eu levaria uma semana para fazer. Usando dados e estatística, botamos no ar, está com 1/4 do custo da conversão. Agora, lembra que eu tive que imputar informação. Ele é um oráculo, mas ele não é mágico. Né? Então, assim, você pensa, o cara que está fazendo isso de maneira empírica, ou fazendo isso com o estagiário, ou fazendo isso com a agência, e o cara que está fazendo aqui. Qual é a inteligência artificial que está lá disponível? Então, assim, a gente vai para um ponto... Primeiro,
que a evolução disso vai ser muito rápida. Eu imagino que isso vai ser que nem luz, saca? A gente vai adotar de uma forma assim, que a gente não vai nem vai saber onde está usando, onde não está, e você fica na dúvida se é um porteiro ou se é a inteligência artificial. Tô falando de uma janela de... Cara, eu não acho que tem 10 anos, eu acho que é 4, 5 anos essa mudança vai acontecer. Eu também Outra coisa, eu precisava de... Nessa empresa, eu tinha 4 redatores para produzir conteúdo para o blog. Hoje eu tenho um estagiário de 6 horas. Se você ler os meus artigos, você acha que foi o Kotler que escreveu, entendeu? Tudo com o apoio da inteligência artificial. E aí, hack bobo, tá? Aí a galera vai se assustar um pouquinho, mas é bizarro. A Amazon, via API, ela te diz os livros mais buscados dentro de um determinado tema. Então você pode botar lá livros mais buscados em marketing. Ela te lista. Você consegue via API jogar de volta para dentro do ChatGPT. Resumo desse livro, de maneira sem ferir direitos autorais, listando 5 pontos. Aí você volta com aquela pesquisa e fala, agora escreva 5 artigos, incluindo uma metáfora, com os 5 livros mais lidos. Organiza título para o SEO, considerando o título do livro com o objetivo de trazer tráfego. Você joga. Aí o que você faz? Você consegue, via API do Google Analytics, jogar para uma base e saber quando que o Spider do Google te indexou. Você volta e pede, busca 5 primeiros resultados, otimização idêntica. Você consegue, em 4 semanas, estar nas top 5 páginas de resultados do Google, sem ter nenhum ser humano fazendo nada e publicando automaticamente dentro do teu WordPress. Genial, cara. Genial. Esse é o mundo que a gente está indo. É para isso que a gente está indo. Aí, beleza, eu falei disso em texto. Só que dá para fazer exatamente a mesma coisa em vídeo. Em vídeo. Você estava me mostrando a ferramenta. Então, assim, para onde a gente vai? Cara, eu acho que a gente... Bom, no mínimo, eu acho que a gente precisa estudar muito sobre inteligência artificial para e como ela pode nos apoiar, como você vem fazendo. Né? Eu acho que você deve estar estudando bastante sobre isso. Agora, né? o que a gente faz na Growth? Né? A gente tem 2 produtos. 10X para pequenas e médias empresas, que ele é um autosserviço. Então, tem toda a transformação para você montar a tua máquina e uma pessoa validando o teu processo. Você não tem reunião, só se travar, mas tudo que você faz, eu tenho um especialista do meu time que tem mais de 10 mil horas estudando vendas, validando teu template. Então, assim, extremamente escalável, né? E acessível para as pessoas fazer. Segunda unidade de negócio é o que a gente chama de aceleração. O que é a nossa aceleração? É um time, de novo, de engenheiros que interage direto. É como se fosse um VP de vendas as a service, acompanhando a operação e montando a máquina. Só que eu tenho dentro da Growth um time de enablement, que vai treinar os teus SDRs e os teus vendedores. Eu tenho um time de Ops, que vai ficar pegando o relatório e otimizando. E eu tenho um time de Copy, que vai montar o teu script, teu roteiro, teus e-mails. Então, aqui eu te dou a metodologia para você construir. Aqui eu construo para você, otimizo e te acompanho. Eu não vou ligar, eu não vou vender, estudo dentro da tua operação. Mas toda a parte de Sales Ops, Enablement, inteligência está comigo. Você está ali ajudando a construir. Só que o que a gente fez? A gente pegou uma ferramenta e botamos como base, tanto de CRM quanto de Sales Engagement, ponto de prospecção. Criei um único banco de dados onde eu jogo todas essas informações. Todas as atividades executadas, ela está dentro de um Kanban de execução de tarefas. E eu comecei a fazer uma correlação entre a métrica e o resultado atingido. Então, eu executo, eu vejo quanto muda. Eu estou criando, num primeiro momento, uma tabela em if. Então, conversão baixou, aumenta a capacitação de objeção. Ticket médio diminuiu, aumenta cross-sell e upsell. Isso por negócio. Com a segmentação por negócio. Eu estou criando 2 coisas. Estou criando benchmark anônimo. Então, se você é uma empresa de SaaS... Legal, eu vou lá e vou pegar eu vou te mostrar. Anônimo. Teu ciclo de venda está 2 vezes menor, teu ticket médio está mais baixo e tal. Super legal, cara. Porque não existe essa informação hoje. E o que a gente está fazendo agora? Botando o ChatGPT em cima para já... Hoje é um humano que faz os planos de ação. Só que eu estou criando uma base de conhecimento para ser o ChatGPT te dizendo, cara... Nossa, isso é fantástico. Tira um SDR. Sabe o que a gente descobriu? Ninguém sabe disso. Primeira vez que eu estou falando, tá? SDRs de 47 a 53 anos agendam 2 vezes mais do que a galera nova. E todo mundo quer contratar estagiário. Os jovens. Que coisa, cara. E você já tem um guess por quê? Por causa de ter mais assunto, porque ter mais... Cara, eu acho mais paciência. É uma combinação, tá? Porque o jovem
ele quer coisa muito imediata, né, cara? E sabe o que acontece? O jovem, o SDR jovem, ele tem proposta toda hora. É. Ele sabe que vai ter 2, 3 empresas ali pra ele ir daqui a pouco. Boa. O cara dessa faixa etária, ele sabe que se ele sair, ele provavelmente não vai ter uma outra oportunidade. E outra, ele vê aquela oportunidade como sendo algo muito bacana. E às vezes você pega um cara que tava num nível hierárquico 3, 4 vezes maior e tá resolvido financeiramente, e ele tá nessa ali para se manter ocupado, para se manter ativo, e ele pra se sente aprender, vivo por estar dentro de uma pra organização. estar conectado com a galera. E aí, quem Porra, sabe puta disso? Insight, Ninguém. Cara. Puta insight. Puta insight. Cara, Tiagão, te agradeço imensamente por você ter eu vindo que aqui, agradeço, cara. Muito legal um o papo bate-papo. fantástico. Obrigado de verdade. Como é que a gente te segue nas mídias sociais? Para quem não segue o Thiago ainda, eu falei na abertura, siga, porque ele posta conteúdo, ele divide, ele compartilha essas dicas todas. Então, assim, eu acho que ele produz um conteúdo, por isso que eu falei no começo e repito, para mim é, cara, uma honra ter você aqui. Pô, obrigado, porque cara. realmente você está criando uma forma de ajudar as empresas com esse teu perfil analítico, juntando esse monte de coisa que eu não tinha visto ainda no mercado. Então, obrigado. É muito legal te acompanhar, é muito legal ver. E eu aprendo todo dia com os vídeos que você posta. Sério, então, que legal. Cara, eu sou quase esse senhor aí. Eu tenho 47, eu sou quase esse senhor aí que fala, e aí, o que tem aí pra eu aprender? Como é que a gente te segue? Boa. Olha, eu vou fazer mais do que isso. A gente falou de inteligência artificial, eu vou dar um presente, tá? Boa. Quem tirar um print, seja do Spotify, seja do YouTube, seja de onde você estiver assistindo esse podcast, marcar @thiago.reis.gm, joga nos stories, marca rodrigo.v.marcondes também e @XPXTBR. XPXTBR. Quem fizer essas 3 marcações vai receber um presente na caixa, na tua caixa de mensagem direto no teu Instagram. Tá? Opa! Então, legal, cara! quem fizer isso já vai cair dentro de um das minhas automações e vai começar a conversar. Vai te mandar um presente especial e ainda pode aprofundar num bate-papo. Poxa, aí é fantástico. Obrigado, cara. Vambora. Valeu, obrigado mais uma vez, Thiagão. Pra Obrigado. cima, valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma fera do mercado de vendas, trazendo aí diversas informações. Eu acho que se você ainda não tinha se atentado particularmente a usar a inteligência artificial para os seus negócios, eu acho que você deveria fazer isso. Eu, pelo menos, vou fazer. Obrigado por vocês terem assistido o nosso episódio. Curta esse episódio, compartilha, avisa o pessoal todo de vendas da tua equipe para assistir essa série, porque a gente está recebendo pessoas como o Thiago Reis aqui, compartilhando conhecimento, dando dicas de coração aberto aí, para que todos vocês possam crescer nessa profissão maravilhosa que é a profissão de vendas. Um beijo para vocês, fiquem bem e até o próximo episódio.